sou representante dos empregados na diretoria de representação dos empregados da CET de São Paulo. Senhores vereadores, senhor presidente da Comissão de Finanças, da Comissão de Trânsito e Transporte, demais vereadores, agradeço aqui a oportunidade, mas pelo que foi demonstrado na apresentação do orçamento no que diz respeito à CET, nós vamos ter um ano de 2024 onde simplesmente a CET ela vai ficar numa situação extremamente complicada. Um serviço de engenharia com orçamento proposto de 1.700 bi nos coloca numa situação temerária, sendo que a prefeitura tem projetos exitosos, a exemplo da faixa azul, como bem colocou a secretária Elza, há programas, integrados com as empresas CET, SP Trans e GCM, para que eles possam ser executados na cidade de São Paulo, prestar um bom serviço à população de São Paulo, porém, para isso nós dependemos de recursos. E esses recursos que estão sendo disponibilizados são insuficientes. É temerário que isso seja aprovado, então precisa haver uma revisão desse orçamento. Respeito muito os senhores secretários, mas a CET não tem como sobreviver com um orçamento como esse. Isso irá comprometer não só a prestação de serviço à população, e quando a gente fala de orçamento, nós não estamos falando de orçamento só no que diz respeito à questão da mobilidade, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de uma situação que pode comprometer e muito a prestação de serviço. A CET está passando por sérias dificuldades estruturais. Hoje, por exemplo, a montagem da faixa reversível na Radial Leste, ela foi feita a pé pelos agentes de trânsito. Porque os veículos que são adaptados para essa montagem, para que ela seja feita de forma rápida e segura, estão em manutenção. Assim como a CET está em outras áreas. Então, a necessidade de investimentos ela é urgente. A CET, hoje, é uma autoridade de trânsito no município de São Paulo, é a autoridade de trânsito, o órgão executivo de trânsito, e, para isso, então, eu peço aos senhores aqui da Comissão de Finanças, da Comissão de Transportes, que hoje se faz presente, e demais vereadores, que dê um outro olhar para a CET e para as áreas de segurança pública, que envolve tanto a CET como a SP Trans, para que os projetos da prefeitura sejam, de fato, exitosos. Porque, se isso não ocorrer, isso irá comprometer a prestação de serviço e, logicamente, a imagem do prefeito, que, logicamente, tem aí os seus objetivos. Então, pedimos que haja um olhar diferente, porque este orçamento de 1.700 bi para o serviço de engenharia é temerário e totalmente insuficiente para a nossa realidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Deixa eu anunciar aqui. Nós estamos falando sobre o orçamento da cidade, que já ouvimos aqui todos os inscritos, e os problemas que há aqui na peça sugerida pelo Executivo. E eu quero aqui me ater um pouco no que diz respeito à mobilidade na cidade de São Paulo. Sabemos que a mobilidade é um item muito importante da cidade e que requer um orçamento que consiga fazer com que o povo tenha um transporte adequado. Já ouvimos aqui os questionamentos aqui dos representantes da CET, que também entendo que a CET ela tem uma importância fundamental nessa cidade, porque eu diria que sem a CET, eu acho que a cidade não anda. E essa denúncia que trouxe aqui, o representante, não me recordo o nome, que eu não anotei aqui, mas que falou que hoje vocês precisaram fazer a montagem do corredor de forma braçal, a pé, por falta de manutenção. Essa frota, pelo que eu sei, isso é uma frota alocada. Tem uma locação e precisa de ter manutenção e que tem que ter veículos. E como é que tem um contrato dessa forma que não garante o mínimo para a operação? Porque isso é o mínimo, seria o mínimo. Manter a operação num corredor, um dos mais importantes da cidade, que é a Radial Leste, Alguma coisa está errado aí.
tem algo gravíssimo, né, que precisa ser cuidado. Então, esse momento que estamos discutindo, o orçamento da cidade, é um momento que eu acho que nós temos que apontar onde tem problema para que esse problema não venha acontecer novamente no futuro, né? Senhor presidente, com relação aos questionamentos da CT, nós entendemos que eles, voltados ao orçamento, né, teve um apontamento acerca de uma questão específica hoje com relação à frota, né, com um problema hoje de pontual com relação a veículos nossos de frota própria, né, nós tivemos uma intercorrência com esses veículos que fazem essa faixa reversível, né, eles não são veículos, né, de frota alugada, é uma questão pontual, a gente tem sanado essas situações dentro das nossas capacidades, né, nossa capacidade financeira, né, a CT tem feito um bom um uso adequado do orçamento dela, né, das disponibilidades que ela tem, que eu acho que isso foi uma das questões mais incisivas. Com relação aos outros pontos, nós estamos à disposição, né, para sanar essas dúvidas, eventualmente, se elas não foram totalmente sanadas pela Francisca, né, durante a apresentação, e encaminharemos, né, para a comissão esses esclarecimentos.